Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. E hoje nós vamos refletir juntos no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 57. Mas antes de irmos para a reflexão, já deixa aqui seu like, é só clicar no joinha. E se você ainda não está inscrito aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se. E assim, fazer parte da família Despertai. Vamos para a nossa reflexão de hoje? Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que se alimenta de mim viverá por mim. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 57. Muitas pessoas, elas estão sobrevivendo, mas não vivendo plenamente. Tem compromissos, tem responsabilidades, tem metas, elas têm preocupações, mas por dentro sentem-se cansadas, sentem-se vazias e até mesmo desconectadas. E então surge uma pergunta importante: o que realmente alimenta a sua alma? Reflita. O que realmente alimenta a sua alma? Aqui em João 6,57, Jesus vem nos apresentar uma resposta profunda em relação a essa pergunta. É uma resposta que ela vai além do alimento físico, porque nós estamos o quê? Falando de alma. É uma resposta sobre a fonte da verdadeira vida. Esse discurso, ele acontece logo após a multiplicação dos pães e dos peixes. E quem escreveu esse evangelho foi João, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Então, depois do milagre, uma multidão começou a seguir Jesus. Depois desse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, então uma multidão começou a seguir Jesus. Mas muitos estavam procurando apenas benefícios materiais. Eles queriam o quê? Mais pão, mais milagres. Eles queriam mais soluções imediatas. Então Jesus aproveita aquele momento para conduzir as pessoas a uma compreensão mais profunda. Ele começa a falar sobre o pão da vida, uma mensagem que surpreendeu e até incomodou muitos ouvintes. É nesse contexto que encontramos João 6, versículo 57. Aqui é Jesus falando à multidão que o seguia e também aos seus discípulos. Mas a sua mensagem não era apenas para aquele grupo. Ela continua sendo dirigida a cada um de nós. Porque a necessidade espiritual do ser humano, ela continua exatamente a mesma. Existe uma riqueza enorme escondida nesse versículo. Quando Jesus diz: aquele que se alimenta de mim viverá por mim. Prestou atenção? Ele não está falando apenas de alimento físico. Ele está falando de comunhão. Ele está falando de comunhão com Deus. Ele está falando de relacionamento. Ele está falando de dependência espiritual. Jesus está nos ensinando que assim como o corpo precisa de alimento diariamente, a alma também precisa, a alma também necessita. E muitas pessoas tentam alimentar o vazio interior
com coisas que nunca conseguem preencher completamente. Por isso fica aquele vácuo, aquele vazio. Elas buscam reconhecimento, vai buscando sucesso, mais dinheiro, mais distrações, mais aprovação dos outros. Não que não possa ter reconhecimento, não que não possa ter sucesso, não que não possa ter dinheiro. Não é sobre isso. Mas é porque às vezes a pessoa está sentindo vazio e ela vai buscando mais disso, mais disso, mais disso. Mas a fome espiritual, ela continua. Por isso que nada que a pessoa compra ou conquista é suficiente. Porque a fome é espiritual. Porque existe uma necessidade dentro do ser humano que só Deus pode saciar. Mais nada e mais ninguém. Naquele tempo, o pão era o alimento mais básico e essencial da vida. Todos entendiam a sua importância, porque o pão era o alimento básico ali, era o essencial. Quando Jesus se apresenta como o pão da vida, ele está afirmando algo extraordinário. Assim como ninguém vive sem alimento físico, como que ninguém vive sem o pão físico, ninguém encontra plenitude sem alimento espiritual. Ou seja, se eu não me alimentar o espírito, se eu não me alimentar do pão espiritual, eu não vou encontrar plenitude. Essa mensagem, ela foi difícil para muitos ouvintes. Ela foi muito difícil para as pessoas que estavam ali ouvindo, para a maioria, porque eles queriam um Messias que resolvesse problemas imediatos. Mas Jesus veio oferecer algo muito além, muito maior de que resolver problemas. Jesus veio nos dar a vida em abundância, a vida que nasce da comunhão com Deus. Esse evangelho, ele parece ter sido escrito para os dias de hoje. É ou não é? Vivemos uma época de excesso de informação e escassez de interioridade. Muitas pessoas cuidam da aparência, da carreira, das redes sociais, cuidam do corpo físico e cuidam das coisas do ter, mas negligenciam a alma. E quando a alma fica sem alimento, aí vem surgindo vazio emocional, vai surgindo ansiedade constante, vai surgindo sensação de falta de propósito, de inquietação interior. João 6,57, ele nos convida a olhar para a fonte da nossa força, porque aquilo que alimenta a nossa mente e nosso coração influencia diretamente na forma de como nós vivemos. Esse evangelho, ele nos ensina que a vida espiritual, ela precisa ser alimentada diariamente. Deus não deseja apenas visitas ocasionais, mas relacionamentos constantes. A verdadeira força, ela vem da comunhão com Deus. Nenhuma conquista material vai conseguir substituir a paz que nasce da presença de Deus. E além, principalmente, quem permanece conectado a Cristo encontra sustento, mesmo nos períodos difíceis. Mesmo em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às dores, se a pessoa estiver em Cristo, ela vai estar sustentada, ela vai estar com mais clareza, ela vai ter mais facilidade para resolver as questões. Hoje, vale a pena fazer uma reflexão sincera.
O que está alimentando a sua alma? Seria as notícias, os noticiários? Seria as preocupações? Seria as críticas? Seria a inveja? Seria os medos? Seria o ter ou a palavra de Deus? Em João 6,57 nos convida a criar hábitos que fortaleçam a nossa espiritualidade, a criar hábitos de oração, a criar hábitos de leitura da palavra, momentos de silêncio, a criar hábitos de gratidão, a criar hábitos de confiança em Deus. Porque aquilo que alimentamos cresce dentro de nós. Inclusive, eu tenho um grupo no WhatsApp que é Casa Rosa Guimarães. E eu estou lá numa campanha de oração pelas famílias, onde nós estamos o quê? Orando em Provérbios. Todos os dias eu deixo lá um vídeo com toda a leitura sobre Provérbios e uma explicação sobre o que Provérbios está nos dizendo, um direcionamento para transformação das famílias através daquela pessoa que está acompanhando. Quem sabe você deseja entrar lá? Deixa aqui nos comentários que eu te mando o link para você entrar neste grupo e fazer parte dessa campanha de oração. A multidão, ela procurava pão para um dia. Jesus oferecia alimento para a vida inteira. E essa continua sendo a escolha de cada um de nós. Buscar apenas aquilo que sustenta o corpo, ou também buscar aquilo que fortalece a alma. O que nós vamos escolher? Buscar somente aquilo que vai sustentar o nosso corpo, ou nós vamos escolher aquilo que fortalece a nossa alma? Porque a verdadeira vida, ela nasce quando permanecemos ligados à fonte. E a fonte é Deus. A nossa fonte de vida é Deus. Despertai. Quando a alma se alimenta da presença de Deus, encontra força para atravessar até os dias mais difíceis. Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja por uma vida inteira. Eu sou Rosimeire Caetana. Se você puder levar essa palavra para mais pessoas, para que essas pessoas possam se despertar e buscar o alimento da alma, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, e fazer a diferença na vida dessas pessoas. E deixe aqui nos comentários: Senhor, alimenta minha alma com a tua presença. Um grande abraço e fique com Deus.